Se você já assistiu a filmes como Transformers, Convoy ou Encurralado, provavelmente já ficou hipnotizado por aquela imagem clássica. Um caminhão enorme, com o nariz alongado, cromados brilhando ao sol e escapamentos gigantes cruzando uma estrada infinita. Esses caminhões não parecem apenas veículos de trabalho, eles parecem personagens. Mas por que esses gigantes das estradas são tão diferentes dos caminhões que vemos no Brasil? No imaginário popular, o caminhão americano virou símbolo de liberdade, força e estrada aberta. Diferente do que acontece por aqui, onde os caminhões são vistos principalmente como ferramentas de trabalho, nos Estados Unidos eles carregam um peso cultural muito maior. Não é à toa que, em filmes e séries, o caminhão quase sempre representa independência e vida na estrada. Mas será que essa diferença é só estética? Aqui no Brasil, produções como Carga Pesada marcaram gerações. Pedro e Bino cruzavam o país em caminhões cara chata, primeiro em um Scania 141 e depois em modelos modernos da Volkswagen. Mesmo em uma série sobre estrada e aventura, o caminhão brasileiro sempre foi funcional, compacto e adaptado à nossa realidade. Já nos Estados Unidos, o cenário é outro. Caminhões com motor à frente da cabine, enormes e que muitas vezes parecem verdadeiras casas sobre rodas. Essa comparação levanta uma pergunta inevitável. Se os caminhões americanos são tão confortáveis, espaçosos e icônicos, por que eles quase não rodam no Brasil? Será que é uma questão de gosto dos motoristas? Ou existem leis, estradas e interesses econômicos que moldaram essas máquinas de formas tão diferentes? Para entender isso, vamos mergulhar na história, nas diferenças técnicas, culturais e econômicas que explicam por que os caminhões americanos são tão cobiçados e tão raros por aqui. Mas para entender essa história, precisamos voltar no tempo. O primeiro caminhão moderno surgiu em 1899, criado pela empresa Autocar, que curiosamente ainda existe até hoje. Naquele momento, o transporte ferroviário dominava a logística, mas os caminhões começaram a ganhar espaço à medida que a economia americana crescia e as cidades se expandiam. Esse crescimento se acelerou a partir de 1914, com a Primeira Guerra Mundial. O conflito sobrecarregou as ferrovias e o exército dos Estados Unidos passou a investir no desenvolvimento de caminhões mais robustos e confiáveis. A partir daí, o transporte rodoviário deixou de ser coadjuvante e passou a ocupar um papel central na economia americana. O verdadeiro ponto de virada veio em 1956, com a criação do Sistema Interestadual de Rodovias. Estradas largas, longas e planejadas para cruzar o país de ponta a ponta moldaram não só a logística, mas também o design dos caminhões. Como a legislação americana não incluía o cavalo mecânico no cálculo do comprimento total, os fabricantes tiveram liberdade para criar cabines longas, com o motor à frente e espaço de sobra para o motorista. Enquanto isso, no Brasil, a história seguiu um caminho bem diferente. O primeiro caminhão fabricado em solo nacional foi o Bandeirante, produzido no Rio de Janeiro por um imigrante português. Apesar de inovador para a época, ele não chegou a ser produzido em larga escala. A industrialização de verdade só começou em 1942, com a criação da Fábrica Nacional de Motores. Esta é a Fábrica Nacional de Motores. Este é o espírito com que ela pretende atingir altos níveis de produção e, consequentemente, um melhor padrão de vida para todos os que integram a comunidade FNM. Inicialmente voltada à produção de motores aeronáuticos, a FNM passou a fabricar caminhões em 1949, em parceria com empresas italianas. Foi com a Alfa Romeo que surgiu o famoso modelo de cabine avançada, o popular cara chata. Esse formato logo se mostrou mais adequado à realidade brasileira, marcada por estradas estreitas, infraestrutura limitada e necessidade de maximizar espaço de carga. A partir dos anos 1950, com o processo de industrialização impulsionado pelo governo Juscelino Kubitschek, o Brasil passou a atrair grandes montadoras,
Mercedes-Benz, Scania, Volvo e Volkswagen trouxeram modelos inspirados principalmente no padrão europeu, onde a cabine sobre o motor já era dominante. Na Europa, a lógica foi ainda mais clara. Ruas estreitas, cidades antigas e legislações rígidas sobre comprimento de veículos fizeram com que os caminhões cara chata se tornassem padrão desde os anos 60. Marcas como Scania, MAN e Volvo priorizaram eficiência, manobrabilidade e economia de combustível. Assim, 3 regiões diferentes, Estados Unidos, Europa e Brasil, enfrentaram desafios distintos e, como resposta, criaram caminhões completamente diferentes. Mas como essas escolhas históricas se traduzem na prática? A diferença mais visível entre os caminhões americanos e os brasileiros é no design da cabine. Nos Estados Unidos, predominam os caminhões convencionais, com o motor à frente. No Brasil e na Europa, os modelos cara chata dominam quase completamente o mercado. E o principal motivo para isso não é estética, mas legislação. No Brasil, o CONTRAN limita o comprimento total do conjunto cavalo mecânico e carreta. Isso significa que cada centímetro ocupado pela cabine é 1 centímetro a menos disponível para carga. Ao colocar o motor embaixo da cabine, as montadoras conseguem maximizar o espaço útil e aumentar a rentabilidade por viagem. Nos Estados Unidos, a regra é diferente. O cavalo mecânico não entra no cálculo do comprimento total permitido. Na prática, isso liberou os fabricantes para criar caminhões mais longos, confortáveis e com maior distância entre eixos, sem impacto legal. Essa diferença legal influenciou diretamente a mecânica. Caminhões americanos costumam usar motores entre 12 e 16 litros, priorizando torque em baixas rotações para longas viagens em estradas planas. O objetivo não é arrancada ou subida em crípina, mas manter velocidade constante por milhares de quilômetros. No Brasil, a realidade exige mais potência. O Volvo FH vendido no mercado nacional já sai de fábrica com 540 cavalos, enquanto o FH16 europeu chega a 750 cavalos. Essa potência extra é necessária para enfrentar serras, curvas fechadas e estradas em condições mais desafiadoras. Nos Estados Unidos, o caminhão é literalmente a casa do motorista. Muitos profissionais passam semanas ou até meses na estrada. Por isso, as cabines americanas podem incluir cama de casal, geladeira, micro-ondas, cafeteira, guarda-roupa, televisão e até mesa de trabalho. Esses caminhões são projetados para serem habitados. Esse estilo de vida ajudou a criar uma cultura única. A customização é parte essencial da identidade do caminhoneiro americano. Pinturas artísticas, cromados, luzes de LED e escapamentos personalizados são comuns e existem eventos dedicados a premiar os caminhões mais bonitos do país. Grande parte dos Estados Unidos é formada por planícies, com rodovias largas, retas e bem estruturadas. Nessas condições, caminhões longos, com menor potência e foco no conforto, fazem todo sentido. Já o Brasil enfrenta estradas sinuosas, serras e infraestrutura irregular. Caminhões mais curtos, potentes e ágeis são uma necessidade, não uma escolha. No fim das contas, caminhões são reflexos do mundo em que circulam. E talvez seja exatamente isso que torna os caminhões americanos tão fascinantes. Eles não são apenas veículos, são símbolos de uma estrada que parece não ter fim. Agora queremos saber de você. Qual desses você escolheria? Um gigante americano ou um europeu eficiente? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por ficar até aqui. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.